Olha só quem está aqui no Safety Center da Stellantis em Betim, né? Popular fábrica da Fiat aqui em BH. Somos nós para um anúncio muito interessante da estratégia de eletrificação da Stellantis para o mercado brasileiro. Inclusive, ó, aqui no Safety Center, isso não é o logo da BMW, tá, galera? Isso aqui é só marcação de Crash Test Dummies. Mas enfim, vocês estão vendo há bastante tempo eu falando aqui que o carro a combustão está no processo de phase out, que eu enfatizo sempre no caso das plataformas globais, dos carros que são produzidos, projetados para o mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente está falando das marcas premium e dos projetos de carros até mais caros, para pensar aqui, para a gente não ficar só nessa brisa de Stellantis. Por exemplo, no caso da Volkswagen, a gente tem carros como Golf, Passat, são projetos globais, e a gente tem carros como o Gol, agora o Polo Trek, que são projetos adaptados aí para o mercado brasileiro. Pois aqui no mercado brasileiro a gente sabe que historicamente quem manda melhor na questão de investir em engenharia e ter um grande portfólio de produtos adaptados para o nosso mercado é justamente a Stellantis, por isso que ela é líder de mercado aí com 32% de share no Brasil. Tem a Fiat Strada, por exemplo, o carro mais vendido do Brasil é um carro pensado principalmente para o mercado brasileiro, não para o mercado mundial. Esse é o grande trunfo da Stellantis no Brasil, a gente falou bastante disso também no caso do vídeo da Rampage. Feita essa introdução, vamos à notícia, que é o seguinte: as plataformas de visão de descarbonização aí da Stellantis para os próximos anos no Brasil. E quando eu falo Stellantis, a gente está falando de todo o portfólio, Fiat, Jeep, Peugeot, tudo mais. Em resumo, galera, plataforma BEV 100% elétrica. A Stellantis acredita que o mercado brasileiro vai ser de 20% de carros elétricos em 2030 versus 100% na União Europeia, que é o que eu estou falando há bastante tempo. Galera, lá vai ser lei de 50% nos Estados Unidos, porque lá as legislações estão muito ligadas a estados, como a Califórnia, que é um mercado lá, vai exigir, vai banir o motor a combustão na década de 30. Então, 20% em 2030 vai ser caras como esse aqui, como essa plataforma aqui, 100% elétrica, né? O BEV, o Battery Electric Vehicle, tá aqui, o famoso sanduíche de baterias. Nossa, olha só que legal esse volante que diz Stellantis. Bom, aí a gente vem para o futuro de carros de volume de mercados emergentes, carros como a Fiat Strada, aí para a gente ficar nesse mesmo exemplo, como vai ser a eletrificação desses carros. São 3 outras plataformas aqui que a Stellantis aposta, arquiteturas, vamos chamar assim, o Bio Hybrid Plug-in, ou Bio Hybrid Plug-in, que nada mais é que o híbrido plug-in com motor a etanol. A gente tem também o Bio Hybrid iDCT, que é uma espécie de híbrido leve, que tem motor elétrico tanto dentro do câmbio quanto o motor elétrico tradicional aqui, pequenininho, né? O híbrido leve, o híbrido linear, mas aqui a gente tem esse iDCT que, somando o torque desses dois motores, dá coisa aí de 8 kg de torque. O carro consegue fazer muita coisa sem a necessidade do motor elétrico. E aqui o Bio Hybrid, que nada mais é que o híbrido leve com motor a etanol. Então o pessoal mostrou muita coisa legal aqui, números de matriz energética no Brasil. No fim das contas, o Brasil tem esse privilégio dessa flexibilidade, né, da gente ter o etanol e uma matriz energética muito limpa. Então aqui, ao contrário do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, dificilmente a gente vai ter o governo determinando uma timeline, né, do que tem que acontecer. Quem está tomando a liderança desse processo de descarbonização, galera, isso é outra coisa importante. Em nenhum lugar a gente está falando de eletrificação, e sim de descarbonização. E aí, conforme a necessidade de cada país, certas soluções vão ser predominantes, né? Aqui no Brasil a gente vai ter uma grande salada de muitas coisas, com esse asterisco que eu enfatizo sempre: tudo que for projeto global, ou seja, que tem o mercado da União Europeia, o mercado da Califórnia, o mercado do Japão como prioridade, que são muitos dos carros que a gente tem aqui, carros de valor agregado mais alto. Esses carros vão ser 100% elétricos. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, confesso que há uma ponta de profundo desapontamento no meu coração, porque eu achei que a gente ia ver algum produto novo aqui. Na verdade, a gente está tendo a chance de dar um rolezinho com o atual line-up de eletrificados da Stellantis. Eu escolhi o 500 porque é più bello. Aqui a gente vai dar um rolezinho em volta da fábrica, mas para aterrizar um pouco ali, que vocês viram na correria dentro do galpão ali do Safety Center. A Stellantis e todas as grandes montadoras generalistas que têm muita capacidade instalada no Brasil, elas estão com um pepino enorme nas mãos, que é
A minha matriz, seja na Europa ou nos Estados Unidos, no caso da GM, vai eletrificar. Aqui no Brasil, eu não vou conseguir vender 200, 300 mil carros elétricos já em 2030. A GM, por exemplo, para a gente manter esse exemplo, porque eu acho que a GM é quem está com o maior problema nas mãos aqui no Brasil versus a Stellantis, que é quem está na situação mais confortável. Vamos seguir aqui no exemplo da Chevrolet. A minha matriz vai estar 100% elétrica em 2030. Como é que eu vou vender 200 mil carros, 250 mil, fabricar e vender 250 mil carros no Brasil em 2030, sendo que o preço do carro elétrico na 80ª renda per capita do mundo que a gente tem aqui no Brasil, logo atrás do Gabão, não vai suportar. Eu preciso criar soluções aqui que me permitam eletrificar, afinal eu tenho metas globais aí de emissão zero de carbono. No caso da Stellantis, o target é 2038. A Stellantis quer ser net zero, né? Emissão zero de carbono na balança mundialmente já em 2038. Então é óbvio que o Brasil precisa colaborar com isso. Como faz? Bom, preciso ter as minhas arquiteturas para as minhas fábricas, né? A Stellantis tem 3 grandes fábricas no Brasil. Goiânia, lá em Pernambuco, da onde vem Renegade, Toro, Commander, Rampage. Aqui onde a gente está, em Betim, né? Fiat Strada, Argo, Pulse, e Porto Real, Peugeot 208, Citroën C3, etc, etc. Então, o que a gente viu aqui? Na prática, em resumo, quais serão as plataformas que a Stellantis vai fabricar no Brasil eletrificadas, para poder se eletrificar sem perder volume. É isso que eu tenho insistido muito nos meus vídeos, galera. O target, né, o muro ali, o deadline da eletrificação está muito próximo, e a Stellantis, que desde o tempo de Fiat, né, historicamente é a montadora que mais tem autonomia e capacidade de engenharia instalada no Brasil, mais uma vez, ela acaba saindo na frente aí das 2 principais grandes concorrentes generalistas no Brasil hoje, que são Chevrolet e Volkswagen, porque ela tem muito mais autonomia e por isso que ela é líder, né? No caso de Chevrolet e também no caso de Volkswagen, eu vejo essas 2 marcas na posição mais delicada aí. Elas vão ter que negociar com a matriz. Como é que eu vou, que tipo de plataforma eu vou poder fazer aqui no Brasil para poder manter a janela aberta, né, para poder manter a luz acesa nas minhas fábricas, no meu parque instalado, que é grande e é custoso, e eu preciso que eu não vou ter como passar a produzir 100% elétrico nesses lugares, nos volumes instalados nessas fábricas. Então Chevrolet e Ford, Chevrolet e Volkswagen estão numa situação um pouco mais delicada. A Stellantis, vocês estão vendo aqui na prática, está saindo na frente. Outras, como a Ford, olharam para essa equação e falaram: não vou mais fabricar no Brasil. Isso, até todo esse contexto de eletrificação ajuda a explicar por que a Ford deixou de fabricar aqui. Quem também está nessa situação um pouco delicada, na minha visão, aí, Renault, né? A gente vê hoje o line-up da Renault na França indo para toda a cadeia aí 100% elétrica. Se a Dacia, né, se os produtos Dacia não forem por essa, aliás, forem por essa mesma linha de se eletrificarem totalmente, o que a Renault vai produzir no Brasil para continuar produzindo 100, 120 mil unidades por ano? Ou ela vai ter que investir pesado em soluções locais, como a gente está vendo a Stellantis fazer aqui agora, e a gente já viu que nos últimos anos a Renault meio que tirou o pé do investimento no Brasil, né? Ou ela vai por um caminho Ford, né, de se tornar uma importadora de carros de alto valor agregado. Não é o que vai acontecer com a Renault, tá? A gente sabe que a marca tem planos de investimento e de expansão no Brasil, mas só para vocês verem como é delicado esse balanço, né? Para onde ir, como estão numa sinuca de bico aí, principalmente esses grupos que têm muita capacidade de fabricação instalada no Brasil e que estão se defrontando aí com a eletrificação das linhas, né? Qual que eu estou insistindo sempre para vocês, galera. Tudo que é projeto global, ou seja, todas as marcas premium, né? Nenhuma desenvolve produto para país emergente como o Brasil. Então todas as marcas premium e todos os projetos globais das fábricas generalistas, como por exemplo um Fiat 500, eles vão ser 100% elétricos. E aí, qual vai ser a sua estratégia quando você fabrica no Brasil para você continuar mantendo, né, esses volumes grandes e essa capacidade de produção já instalada, para você não ter que fechar a fábrica pra caramba e demitir gente pra caramba. A gente acabou de ver aí qual é o plano, quais serão as plataformas que a Stellantis vai continuar fabricando aqui no Brasil, aqui em Betim, lá em Goiânia e também em Porto Real, a antiga fábrica da PSA. O que é muito interessante, né? Vocês viram, tem uma plataforma 100% elétrica, né? Foram 4, 3
biohíbridas e uma 100% elétrica, ou seja, também tem aí essa notícia, está sim nos planos da Stellantis no Brasil, fabricar carro elétrico em volume, até porque a marca, por previsão que eles apresentaram hoje, a gente vai falar de 20%, de 100%, né, de carros 100% elétricos na Europa em 2030, fabricação da Stellantis, 50% nos Estados Unidos, eles acham que vai estar meio a meio combustão e elétrico, a fabricação deles nos Estados Unidos em 2030, e aqui no Brasil 20%, ou seja, a gente vai ter sim plataforma 100% elétrica no Brasil, a gente está falando na projeção deles de 20% de volume, e já dando um spoiler, falando de produto, a gente está falando o primeiro que chega aí, de Jeep Avenger. Sim, essa arquitetura aqui 100% elétrica é a arquitetura do Jeep Avenger, o Baby Jeep. Eu imagino que tá inclusive rolando esse debate aqui, se vai rolar uma arquitetura também a combustão para o Avenger, para ele ficar posicionado abaixo do Renegade. Eu acredito que não, eu acredito que abaixo do Renegade não é território da Jeep. Eu acho que o Avenger vem para ser o Baby Jeep elétrico, custando mais do que o Renegade. Mas aí já estamos entrando no terreno da especulação. Você aposta no quê? Deixa o like nesse vídeo aí, se inscreva no canal, diz aí o que você achou da estratégia de 4 plataformas para descarbonização que a Stellantis apresentou para o nosso mercado. Bastante forte, né? Me parece que mais uma vez, como costuma acontecer quando a indústria brasileira faz grandes shifts, a Stellantis sai na frente das principais concorrentes generalistas no Brasil. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.